Bom dia, pessoal! Bom, estamos aqui para o primeiro Networking Cast. A ideia desse programa é a gente poder fazer interações, né? Entrevistas com pessoas aqui de diversas áreas para ajudar você, lojista, a passar por essa crise e também aprender mais, ter novos insights, dicas de coisas que estão acontecendo no mundo, nesse mundo de digital, de internet, de mudanças, velocidade. A gente tem que estar cada vez mais rápido, né, nessas mudanças, ágeis, e tem que estar aprendendo cada vez mais. E como a gente sabe que vocês, de vez em quando não, sempre, né, a nossa vida de lojista é muito corrida, a ideia é a gente pegar e trazer convidados aqui para vocês poderem aprender mais. Eu me chamo Andrei, sou diretor estratégico da Mix Nativa, e a gente está hoje com o Ailton, diretor financeiro da Mix Nativa. Ele vai hoje abordar o tema financeiro, algumas dicas de como a gente passar por essa crise do ponto de vista financeiro, que é um ponto fraco de muitos lojistas, né? Normalmente a gente começa a ir por vendas e a gente vai dar uma questionada, conversar com ele sobre as principais dúvidas. Bom, Ailton, se apresenta aí para o pessoal. Bom, pessoal, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. A ideia é compartilhar um pouco de conteúdo, de conhecimento, para que a gente possa passar por esse momento aí da melhor forma possível. Que legal, isso aí. Bom, Ailton, a gente tem aqui a primeira pergunta, né, que seria justamente como gerenciar as compras, né, para a gente não ficar com mercadoria sem vender. Quanto certo assim, seria a gente comprar daquilo que entrou do caixa, né, ou do quanto a gente tem ali no nosso caixa? Uhum. Qual seria o ideal? Assim? Então, a ideia das compras, né, a gestão das compras, ela basicamente inicia uma história dentro da empresa, né? Seja uma indústria, seja uma rede de lojas, por exemplo. Por exemplo, as compras, elas são variáveis, né, na maior parte do tempo. Tanto, por exemplo, para a indústria, quando ela vai fazer compras de insumo, matéria-prima, ela vai atender uma demanda futura ou projetada que ela tem. Então, ela compra a matéria-prima, ela compra os insumos para produzir, então, entregar um produto. Da mesma forma, quem é um lojista, ele vai comprar um produto acabado, né, nesse caso. Por exemplo, os nossos clientes da Mix Nativa vão comprar os nossos produtos acabados já para fazer a revenda desse produto e aí sim ter sua continuidade financeira, né, sua saúde financeira ser mantida. A ideia das compras é que ele seja um aliado, jamais um inimigo da empresa. É através das compras e das vendas que se faz esse ciclo, né, esse ciclo de venda. Então, a metodologia de compras ideal, teoricamente, assim, do aspecto técnico financeiro, Sim. seria a empresa ter uma demanda projetada, ela conhecer os seus números de vendas. Porque a compra, ela é o primeiro patamar dessa história de vendas. Então você vai vender aquilo que você comprou ou que você produziu. Se você comprou uma quantidade menor do que a demanda precisa, você não vai atender os seus clientes, né? Se da mesma forma, se você comprar demais, isso vai ser um inimigo para você, porque você vai gerar um estoque, um ativo, mas você vai ter contas a pagar. Sim. Então, a ideia financeira, assim, do aspecto técnico, seria essa provisão de demanda, por exemplo. Então, a primeira etapa, você está falando, é definir o quanto eu quero vender naquele mês. Se você tiver esses números aí por histórico, de repente, ou com projeção futura de vendas, você pode se nortear para tomadas de decisão em compras. Isso aí é uma das técnicas aí estipuladas por muitas empresas de pequeno a grande porte, para então fazer suas compras, né, projetadas e então vendê-las futuramente. Então é sempre com base naquilo que eu tenho perspectiva de vender, não naquilo que eu tenho de caixa necessariamente. O caixa é como se fosse um aliado, mas eu tenho que primeiro ter minha meta de venda, seria isso, né? Isso, para aquelas empresas que estão começando, né, aquele que vai fazer os aportes iniciais, as empresas, elas vão, os sócios, né, que vão iniciar aquela história, aquela empresa, eles vão colocar um dinheiro dentro da empresa. Então, obviamente, eles vão iniciar aí com uma projeção de vendas, né, aquilo que ele já tem de perspectiva. Para as empresas mais consolidadas, que têm histórico, fica um pouco até mais fácil, porque ela já conhece os seus números, né? Ela já conhece a relação de clientes, ela já sabe quanto cada cliente costuma comprar, o período de compra de cada cliente. Fica mais fácil você nortear, você ter uma métrica de, por exemplo, se eu tenho estimativa de vender X esse mês, no mínimo eu tenho que levar isso daqui de produto. Então, a gente se baseia ali pelo que a gente vai vender e pela métrica que a gente coloca de venda. Não seria um número X ou Y congelado. Né? A gente mesmo, assim, você mesmo e a gente conheceu um exemplo de um
um empresário que faliu, tendo um estoque gigantesco de produtos acabados. Sim. A gente, aqui, né, aqui na região do Brasil mesmo, inclusive, claro que não vamos citar quem, mas por quê? A gente entrou no galpão dele simplesmente um estoque gigantesco de matérias-primas, de produtos acabados, de aviamentos. Estavam lá todos até em boas condições, né? Ok, Sim, para muito vender. boas condições. Porém, o empresário faliu porque ele de repente não tinha demanda, Errou na previsão ele de demanda. teve uma projeção talvez muito fora do que ele já vinha fazendo. Então são N fatores que pode acontecer. Também, de repente, a falta de não trabalhar outras áreas da empresa, como marketing, De né? Isso pode repente, ocasionar na falta de demanda. também não trouxe essa demanda, né? O Exatamente. papel do É marketing. que a gente hoje coloca que a demanda, a gente também, antigamente ela era mais ou menos assim, o cliente vinha muito atrás de você, né? Sim, Hoje ela quase tem que ser gerada, porque o cliente ele é bombardeado de informação a todo instante. exato. Se você também não gerar, não chamar a atenção do cliente para poder criar essa demanda, né? Você Sim, não tem sim. venda e aí você comprou o Exato. estoque à toa. Essa coisa muitos lojistas têm essa dúvida, né? Da gente de como não ficar com peças paradas, como fazer compras assertivas, às vezes quer esgotar a coleção. E assim, é aquela velha história, né? Não tem muito uma receita pronta, mas existem boas práticas, né? Que a gente Exato. pode adotar. Uma delas é, que nem você já falou, o primeiro norte é saber o quanto eu quero vender. Em busca desse número, eu tenho que, sabendo esse número, aí você começa então a voltar. Peraí, para eu vender X, eu tenho que ter tanto de produto. E tem aquela relação também de produto, aquilo que é produto bom e produto antigo, né? Tem muito isso também. Porque às vezes também o lojista ele quer trabalhar com produto que ele já tem em estoque e ele acha que não tem que fazer mais nenhuma compra para poder. E tem que ter certo balanceamento nisso também, né? A ideia do estoque é que ele sempre seja rotativo, né? Não seja um estoque fixo. Então a ideia é o ciclo ele se inicia nas compras, ele passa pela venda, o empresário ele vai extrair suas margens e vai reinvestir aquilo, ele vai ser um ciclo eterno até acompanhando a empresa, né? Para isso acontecer, o estoque ele também entra nessa rotatividade. Não tem como você fazer esse ciclo de crescimento e da financeira da empresa se você não manter um estoque fixo parado e não reinventar, não ver nova demanda, também, né? não investir em novos produtos, né? Então a ideia até, não só dos lojistas, né? Quem trabalha com moda, por exemplo, é sempre ter um produto novo, que está na tendência, o que o público dele está pedindo, né? Legal. Então, Legal que até o financeiro tem esse ponto de vista, viu, gente? Que vocês têm que investir em coleção nova. Não adianta querer trabalhar com... Inclusive, na Mix Nativa tá tendo lançamento hoje, tá? Corram para dar uma conferida lá no telefone, no WhatsApp da sua vendedora. E isso é bacana, porque normalmente o pessoal enxerga o financeiro às vezes como um inimigo, né? Tem muito isso no setor comercial, que enxergar o financeiro como, não, já deu briga com o financeiro. E não, né? É mais para ser um aliado para poder organizar e a empresa não ter nenhuma preocupação futura, né? sim. É aquele negócio, o financeiro ele tem que ser o cara mais preocupado, que é contas a pagar, contas a receber, pronto. Esse seria assim o inicial e o mais tranquilo realmente, né? Porque se você tem uma gestão financeira, gestão de vendas, por exemplo, a empresa ela vai trazer resultados positivos no curto, no médio, no longo prazo. Isso vai ser refletido, né? O objetivo sendo o mesmo, acho que todas as áreas vão prosperar. Isso. Legal. Bom, vamos para a segunda pergunta que vocês mais fizeram para a gente, foi como fechar vendas em aberto. Esse tema você pensa em quais pontos financeiros para poder auxiliar? Tem muito, às vezes no setor comercial, eu vejo um problema muito grande, que o pessoal às vezes quer, por exemplo, ele comprou aquele produto a um valor e ele quer ganhar, passou 2 anos, 3 anos, e ele ainda quer ganhar a mesma coisa naquele produto. Ele às vezes acha que se ele diminuir ou fizer uma liquidação, vai gerar um problema para ele. E tem também um outro que vive de promoção, que ele está sempre fazendo promoção. É tipo assim, comprou numa semana, na outra semana ele acha que se não vender, ele tem que derrubar preço e acabou. Como que você acha que a gente pode auxiliar para, tipo assim, a gente não prejudicar tanto a margem do nosso cliente, o lojista poder ainda ter um lucro, né? Não só retornar aquele dinheiro, de repente, recuperar o dinheiro investido, mas como que você acha que, de repente, uma outra luz assim que eles possam fazer?
Do aspecto financeiro, eu sempre vou buscar um pouco para a parte técnica da coisa, né? A gente sempre visa a rentabilidade, o retorno, aquilo que agrega sempre para a empresa. Mas a gente sabe que tem momentos que a gente precisa deixar isso um pouquinho de lado para atender um cliente ou até mesmo para dar continuidade na venda, né? Porque se a venda não se concretiza, nada é possível ser realizado. A empresa não vive do financeiro, vive das vendas, né? O financeiro ele entra como um suporte, né? Uma área aí de auxiliadora. O financeiro, quando vendas, né, a área comercial não consegue, né, vamos dizer assim, por si só, efetivar essa venda, né, concretizar, geralmente o que mais nos pedem, né, o comercial, por exemplo, vamos ver um pouquinho mais de prazo para esse cliente, vamos ver assim uma condição a mais de desconto, de repente, se for possível, a gente consegue trabalhar com alguma outra possibilidade. Porque às vezes o pessoal, por exemplo, hoje, taxa de cartão, né, tem muita pouca diferença. Às vezes você parcela em 2, 3, 4 vezes. Né? Às vezes você estende. Isso faz uma diferença enorme no bolso do cliente, né? Sim. O cliente final, que ele está ali parcelando, dividindo aquela compra dele. E às vezes para a pessoa ali vai custar 0,5% a mais, 1%. Seria muito menos do que ela daria de desconto para às vezes poder fechar uma venda que seria às vezes. Para o cliente ter a impressão de que valeu a pena, seria 10%, Sim. 20% de desconto. Se a gente pensar assim, na questão do consumidor final, né, aquele que realmente vai utilizar o produto, ele vai querer um desconto maior e talvez uma condição de pagamento melhor, né, que é o que acaba efetivamente acontecendo. Por isso que nesse momento é legal você ter a saúde financeira da sua empresa ok, positiva, de uma forma saudável, porque você consegue ter mais sobra, não é? Aquela gordura extra que você, da parte financeira da empresa. Então, você consegue projetar e saber dos seus números se você consegue dar um pouco mais de prazo, se o seu fluxo de caixa permite você dar um pouco mais de prazo. Então, por exemplo, você às vezes não vai precisar... O ideal, sim, que recebamos quanto antes a venda, né? Mas vamos supor que a sua saúde financeira da empresa está ok, você tem um caixa, o seu fluxo de caixa está ok, você consegue dar um prazo maior. Então, em tese, às vezes, o prazo já auxilia o cliente, né? Tanto é que é uma das estratégias aí das magazines que é esmagar no prazo. Elas parcelam sem dó. Exato. Porque elas têm uma condição financeira, saúde financeira muito boa permite... e sempre estão pensando a longo prazo. Então isso permite elas, e aí elas têm cartão próprio e tal. Fidelizam o cliente. Fidelizam o cliente. O que a gente tem que buscar, talvez, para... isso é uma outra coisa também, né? Existem alguns limites técnicos que não tem jeito que o financeiro, né? O financeiro sempre vai barrar em alguns limites que às vezes não tem como você fazer mágica. Agora, o que a gente pode fazer, isso é uma coisa que a gente vai abordar nos demais networkings, é trabalhar a venda, a emoção do cliente. É sempre a prioridade, como o financeiro falou, é a venda. Então, assim, a gente só cai para o financeiro como último recurso. Do tipo, não tem mais nada para fazer. Sim. Por isso que é uma dos primeiros conteúdos que a gente está trazendo, porque venda, às vezes, também, nesse momento, tem lojista que eu sei que já tentou de tudo, né? A gente sabe que nesse momento de crise, a pessoa já fez tudo, já pesquisou, já aprendeu e tudo mais. Então, a gente está abordando primeiramente esses pontos financeiros porque é uma outra visão, para, de repente, a pessoa testar coisas que ela ainda não testou. Outra coisa também que o pessoal pode fazer é testar, aumentar o volume, né, de alguma forma, né? Às vezes o pessoal em venda já faz isso muito bem, que é, às vezes, oferecer 2 looks, 3 looks, e não só fazer aquela venda de uma peça. Isso ajuda do ponto de vista do financeiro? Quando se aumenta o volume, é permitido você ter dar um pouco mais de desconto, vamos dizer assim, né? Você perde um pouco na rentabilidade da peça, do retorno dela, né, líquido para você, da sua margem, mas o seu volume compensa. Isso tem um ponto só técnico a se ressaltar, que assim, isso tem que ser positivo para a empresa, né? Você não pode dar um desconto X e o volume não te atender. Então, não vai ter um retorno eficiente, né? Você vai fazer aquela venda, às vezes, num momento de emergência, onde o produto... do caixa. Exatamente, você precisa daquele caixa para pagar uma conta, né? Sim. Aí sim pode ser uma situação. Mas num cenário normal, é preciso saber quais promoções ou condições você vai dar para o seu cliente para você não tirar muito da sua margem, por exemplo. Legal. Né? E você não ter muito retorno. Entendi. Perfeito. Bom, vamos para a terceira pergunta, que
como calcular capital de giro? Isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que às vezes não sabe nem para que serve o capital de giro. Uhum. Então, é legal você explicar para que é o capital de giro. É legal que teve uma cliente que perguntou isso para a gente, né? Sim. Então, foi uma dúvida dela de como que eu calculo isso Uhum. e explicar um pouquinho também para quem não conhece capital de giro, o que é, para que serve. O capital de giro é justamente o valor em espécie, o bancário, ou que seja nos bancos, o capital que você tenha na sua empresa para dar continuidade nas suas despesas, nos seus custos do dia a dia. A ideia é, a conta é bem simples, porém ela se torna simples quando se tem controle. Ela vai te trazer uma conta muito simples, porque ela é basicamente o seu ativo circulante, né? Tudo que você tem a receber no curto prazo, vamos dizer assim, aí você vai avaliar o prazo. O ativo circulante, ele entra até no período de 1 ano. Mas a gente sabe que para o lojista, às vezes, de pequeno e médio porte, 1 ano para ele já é longo. Então, assim, não existe curto prazo em 1 ano, né? Às vezes para o pequeno e médio. Mas para quem já é médio, grande, 1 ano seria ativo circulante. Mas vamos colocar aí num cenário onde a empresa está fazendo controles trimestrais ou mensais, que seja. Então ele precisa saber dentro daquele mês, por exemplo, já vai te dar um norte, tudo que você tem para receber. Isso se enquadra no seu ativo circulante. Eu tenho o cartão de crédito para receber, eu tenho cheques para receber, eu tenho os boletos. Também, né? De repente. Cai, exato, no dia seguinte já é uma conta para receber, então já entra no ativo, né? E temos menos, né? O ativo menos o passivo, que é justamente suas contas a pagar também nesse mesmo período. Entendi. Vamos dizer. Então tudo que você tem a receber, tudo que tem a pagar dentro de um mês. Entendi. Esse cálculo do capital de giro é basicamente isso. O ativo menos o passivo, ele vai te dar um número. Então vamos supor que você tenha 10 mil a receber e 8 mil a pagar, o seu capital de giro é de 2 mil positivo. Então você já tem aquele saldo garantido para aquela sua necessidade dentro de um mês. Se eventualmente você vai receber 8 mil reais em contas a receber dentro daquele mês e você tem 10 mil a pagar, então está menos 2 mil. Você sabe que você precisa fazer em vendas, né, ter acréscimo de capital, 2 mil minimamente para que aquilo se mantenha no equilíbrio. Qual seria o ideal assim, de capital de giro? Seria eu ter o suficiente quanto positivo? Assim? Então, o capital de giro, ele está muito ligado também vamos dizer assim, numa reserva de capital da empresa, né? A gente sabe que, assim, tem estudiosos, a gente consegue estudar aí nos livros, na internet, que muitos falam de 3 a 6 meses de capital de reservado. Nem sempre muitos conseguem, né? Às vezes as pessoas tiram todo o lucro e não deixam muita reserva para a empresa. Mas quando você conhece os seus números mensais, por exemplo, você sabe numa média quanto que você já costuma ser gasto. Então é só multiplicar isso de 3 a 6 meses e vai te dar um conforto. Eventualmente, cada empresa vai ter suas necessidades, né? Mas o controle é sempre bom ter, né? É importante para você projetar o seu capital de giro futuro, né? É isso aí, esses números. Bacana. Isso é muito importante porque às vezes a pessoa ela tá já no negativo no meio do mês e às vezes ela não sabe, né? E às vezes ela não tem nenhuma perspectiva, de novo, aquele começo da questão. Às vezes, como ela não tem ali o quanto ela queria vender aquele mês, ela trabalha com, de repente, a meta de capital de giro de repente sair positivo até o final do mês. Só que ela não sabe nem o quanto ela vai ficar negativa, ela não consegue traçar uma meta de venda. Então, é interessante para a pessoa, de repente, pegar, e é simples, né? No Excel a gente consegue fazer isso, né? Colocar ali tudo de um lado, tudo que vai receber aquele mês, tudo que a gente vai pagar e pronto, chega naquele X e tenta ali dobrar, tenta 20% a mais, 10% a mais para ter um respiro já para o próximo mês, já não chegar no negativo, né? E isso aí já também está vinculado, por exemplo, vamos dizer assim, nas compras, vai. Se você já está num capital de giro negativo, que você já está em débito e precisa ter mais capital, de repente aquilo, você vai, por exemplo, comprar novos produtos, ou você vai olhar de repente para o seu estoque e tomar novas ações de vendas, ver os valores, novas condições. Aí, claro que é de cada cenário. Às vezes compensa você comprar um novo produto que você já sabe que tem demanda. Então já é uma assertividade, né? Agora, se você já não tem tanto controle... Essa questão do também escolher o produto certo, né? Isso é também um dos motivos importantes de você escolher um bom fornecedor, né? Isso. Porque às vezes senão você fica gerando cada vez mais passivo, né? E aí não transforma aquilo em ativo e pronto, é só... Por exemplo, para um lojista num cenário onde ele tem um fornecedor a pagar dentro de um mês, se ele conseguir mais prazo, teoricamente o capital de giro dele dá uma folga, porque ele vai jogar a conta dele
para pagar mais para frente, né? Sim. Mas não que isso vai invalidar ainda a obrigação dele, né? Ele ainda tem a obrigação. Ele aumentar o período dele de cálculo de capital de giro, ele ainda vai ver aquilo negativo. Ele ainda vai ver aquele valor. Se novas entradas compensarem, ok, né? Ok. Se não, ele precisa tomar ações, né, de vendas. Bacana. E assim por diante. Para vocês que não sabiam como era, ou para quem sabia também, isso é excelente, porque mostra já que vocês estão fazendo um bom trabalho de ter noção disso de capital de giro. A gente vai para mais uma pergunta agora, que qual é a diferença entre prolabore e lucro? Isso é uma dúvida cruel, porque muito lojista, né, abre a loja, de repente, porque ele vende muito bem, ele tem ali uma quantidade de clientes. Então, normalmente, é difícil você encontrar na história assim, alguém que era formado em administração. A gente não conhece nenhuma trajetória de algum cliente nosso assim. Normalmente é porque ele conhecia o público, porque ele já atendia, porque ele vendia, ele viu a oportunidade de abrir uma loja, ele foi lá e abriu. E às vezes não conhece essa pequena diferença, né? Que é o prolabore e o lucro. Explica para o pessoal o que seria essa... Essa situação aí é um ponto muito importante, inclusive para o pequeno empresário, né? Pequeno empreendedor. Porque às vezes ainda não está familiarizado com os aspectos técnicos que são de extrema importância. O prolabore em si, ele origina do latim e é pelo trabalho, né? O significado do prolabore, né? Então, basicamente seria em português, né, traduzindo isso para palavras mais simples, é o salário do sócio. O sócio, ele tem que ter um salário, assim como ele paga um salário para os funcionários dele. O que acontece é que muitos empresários, eles misturam o lucro com o prolabore, e não é a mesma coisa. A ideia é o seguinte, se o sócio ele executa uma ação que ele faz pelo trabalho, a ideia é que ele receba aquele valor mensalmente também. Seria esse o aspecto mais correto, financeiramente falando. Ou seja, se ele, por exemplo, na loja dele, ele não tem uma gerente, ou se é só ele, por exemplo, vendendo. Sim. Então ele vira ali um vendedor, ou ele vira um gerente, então ele tem um prolabore, ele tem um salário. Porque ele teria que pagar aquilo se fosse uma outra pessoa também executando. Né? E ainda, até uma forma de se saber quanto pagar de prolabore, por exemplo. Primeiramente, você vai ter o olhar nos aspectos financeiros da empresa, para ver quanto que... Lembrando que esse valor ele tem que ser proporcional como se fosse a um profissional do mercado de trabalho. Então, por exemplo, o sócio ele executa o papel de gerente de loja. Então, quanto que ganha um gerente de loja na minha cidade ou no meu estado? Na média de valores é X. Porque muitas vezes a pessoa acha que eu mereço um pouquinho a mais, né? Porque Poxa, mas minhas despesas... Exato. A ideia é que o prolabore ele seja como um salário de um funcionário dentro das despesas fixas da empresa. Ele não pode ser um valor que vai afetar a saúde financeira da empresa. O que acontece é que as pessoas, ou alguns empresários, né, que não têm esse controle, acabam utilizando o prolabore, um valor mensal, sem controle nenhum. Então tem mês que ele retira muito valor da empresa, tem mês que não, porque as vendas estão baixas e ele está com medo. Então a ideia é que seja um valor fixo, como se fosse de um salário de um funcionário normalmente, pago mensalmente. Acabou. Aí se divide, né, o que é conta jurídica e o que é conta física, né? Mas a gente acho que vai falar mais tarde disso. A ideia é que o prolabore seja um valor compatível ao mercado e que não também ameace a saúde financeira da empresa. E o lucro, assim, para exemplificar, por exemplo, para o pessoal, assim, o que seria um cálculo de um lucro o correto aí? Prática do mercado, de repente uma coisa mais adaptada para o mercado de pequena empresa. O lucro, ele é justamente o final de toda a operação da empresa em um período analisado. Então, por exemplo, geralmente se analisamos em anuais, né, no ano fechado, ou então em semestres, também é a prática mais comum que se adota. Então, vamos pegar o ano de 2020, que já se passou. A ideia é você ter todos os seus dados, né, contábeis e financeiros da empresa. Então, você avaliar dentro do período de 12 meses, por exemplo, nesse cenário, como foi o resultado de receitas menos todos os valores pagos pela empresa. O lucro é a diferença disso, de receita menos despesas, e no final também ele tira a margem dele, margem líquida de lucro. É desse valor que o sócio ele enriquece, ele constrói o patrimônio dele. Não é do prolabore, não é tirando todos os meses da empresa que ele vai... ele até pode fazer isso, mas ele pode, se ele fizer dessa forma, às vezes ele vai ameaçar muito a saúde financeira da empresa, então ela não vai ter
uma saúde financeira para passar por momentos de dificuldade, por exemplo, que ele já tirou lá atrás, né? Então, o sócio... Ele está bem e a Sim, empresa não. exato. Às vezes ele quer reformar uma casa, quer comprar um carro, quer fazer alguma coisa. Na saúde financeira dele, pessoal, tá show. Aí dá uma olhada na saúde financeira da empresa, aí precisa antecipar cartão, precisa pegar financiamento, precisa linha de crédito no banco, aí vai pagar juros e aí assim por diante. Então o lucro ele é da operação final, né? Entendi. Às vezes você falou sobre margem líquida de lucro. O lucro ele ainda tem o bruto e o líquido? Ele tem... o bruto, teoricamente, você tem as suas margens, né, de receita, depois ele vem as seus custos variáveis, né? Isso aí é um aspecto mais técnico do DRE, né, que é uma parte financeira e contábil. Então você tem as suas receitas, você tem os seus custos variáveis, depois você tem as suas despesas variáveis conforme as vendas, aí por final você tem as suas despesas fixas, né, que você paga todos os meses. Depois disso você tem o lucro bruto. Aí o que acontece? Você tem que pagar os seus impostos, você tem que pagar suas taxas e assim por diante. São juros, né, e assim por diante. O lucro líquido é efetivamente o que de toda a operação, quanto que ele vai tirar, né, e colocar no seu valor de patrimônio pessoal mesmo. Dificilmente as pessoas fazem igual, por exemplo, aquele cálculo lá, eu compro a 50 e vendo a 100. Meu lucro foi de 100%, né, que eu ganhei R$50 em cima de R$50. Isso não é uma verdade, porque você tem todos os custos, o custo da mercadoria, o custo da operação, despesa fixa, e lá no final, numa venda de R$50, de R$100, ele tira aí, por exemplo, de 20% a 30%, depende da margem de cada um, né? Legal. Beleza. Bom, gente, isso era uma dúvida muito frequente. Muita gente confunde isso e é legal a gente estar abordando isso daí. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Bom, divisão de contas pessoa jurídica e pessoa física. Isso é bacana a gente abordar, porque acho que pequeno empreendedor, pequeno empresário, pequena empresa, essa é a maior dificuldade, né? A pessoa começa, às vezes ela começa já misturando, né? Pegando ali dinheiro dela para poder investir, patrimônio dela, e acaba que depois que mistura, raramente, dificilmente, o pessoal consegue separar, né? E acaba ali a empresa carregando até contas pessoais, tudo junto. E como que seria conselhos para as pessoas conseguirem começar a fazer essa divisão? Por que se preocupar com essa divisão? Por isso, está até atrelado o Prolabore do lucro. Porque o Prolabore, ele vai te dar uma limitação. Então, a pessoa ela precisa fazer essa gestão. Se ela não fizer esse tipo de gestão, ela já vai parar aí na pessoa jurídica e pessoa física. Por quê? Ela vai usar o saldo da empresa, que é um saldo jurídico, um valor jurídico da empresa, para pagar suas contas pessoais. Então, você não vai ter nem controle quanto que a operação da empresa em si trouxe de resultados oficiais, né, pela operação, se você tirou valores da empresa para pagar contas pessoais. Entendi. O que acontece é que isso mascara muitos resultados. Então, a empresa pode estar indo bem, ou muito mal, por exemplo, e aí as pessoas não têm essa informação tão clara, né? Verdade. Acho que o pior é aquele caso que, de repente, a empresa poderia estar indo bem, né? De repente, a empresa estaria indo bem se não tivesse essa mistura, mas o empresário, por ele não conseguir tomar a decisão, ele acha que a empresa está trazendo prejuízo. Ele acaba, às vezes, até fechando a empresa, né? O pequeno funcionário, o pequeno empreendedor, que ele acaba sofrendo um pouco mais, né? Porque às vezes ele inicia um negócio contando com o seu sustento do próprio negócio, né? Então ele depende que o resultado performe bem, já num curto prazo. Já num curto prazo, que tenha capital, que tenha retorno, para ele manter a sua vida pessoal. Porque ele de repente não tem uma outra fonte de renda, né? Então realmente, nesses cenários, quando a situação está realmente um pouco complicada para o empresário, até, né, do aspecto de vista financeiro, você tem que se manter tanto físico quanto jurídico. Então, assim, é até aceitável você sacrificar um pouco do seu lucro no longo prazo para você ter um prolabore, né, e ter suas despesas de curto prazo garantidas, né? Então, assim, mas o ideal realmente é essa separação, né, de pessoa física e pessoa jurídica. O sócio recebeu o prolabore, acabou, a empresa não tem mais nenhuma obrigação com ele naquele mês. Não tem que, paga a minha conta, minha conta do cartão, minha fatura,
Eu comprei tal coisa na internet, paga esse boleto para mim. Isso assim não existe, né? Na parte financeira é horrível, né? Vamos dizer, é um dos aspectos muito ruins. Se existe, o empresário tem que tentar separar isso o quanto antes, né? Pagou para Seria, labore, dá as continuidades. seria uma dica, assim, para a pessoa, assim, de repente começar. Eu sei também que tem muita gente que começa, às vezes, também um negócio com um esposo, esposa. O que seria uma dica para a pessoa começar a separar e entender que, assim, uma coisa é a empresa, outra coisa é a casa? O que seria uma coisa simples, uma atitude assim? De repente, ela não está bem também, financeiramente falando, né? A Uhum, empresa também não está bem. Você sim. conseguiria, tipo, dar uma dica, olha, a primeira coisa, então, seria definir um mínimo de prolabore que seria para sustentar, sei lá. A gente sabe que assim, o empreendedorismo ele corre risco. O empreendedor corre risco. Então, para ele tomar essa iniciativa de vou iniciar um negócio, vou projetar uma empresa, vou iniciar algum negócio, ele sabe que os riscos eles virão. Então, assim, a dica é você avaliar os riscos, entender em qual momento você está entrando, quanto que você necessita de investimento daquela empresa e saber que a empresa em si ela tem que se pagar, se autopagar. Em tese, isso no longo prazo, né? Entendi. Mas a ideia eu acho que é mais isso, a avaliação de risco. Porque, por exemplo, muitos empresários às vezes não estudam muito o mercado, não conseguem saber onde está entrando, em qual momento, quanto investe, quanto deixa de investir, quanto que é o meu prolabore. Às vezes ele não faz nada disso e ele tem um retorno muito negativo no curto e médio prazo. Então essa avaliação de risco é importantíssima, né? Depois os números, os financeiros sendo colocados no papel, né, trazidos à tona pela empresa, fica muito mais fácil para o empresário ter essas limitações, né? Porque ele vai conhecer o resultado dele em si, né? E aí ele vai ser aquela melhor pessoa para dizer, ó, o prolabore do mercado, que é um papel de um gerente que eu faço, é X, eu vou me manter nesse padrão. Ah, mas eu tenho um padrão de vida melhor e tudo mais. Pô, como é que eu vou conciliar isso? Teoricamente, a sua empresa vai te trazer isso no longo prazo, né? Não a curto prazo. Então, o ideal também é entender que aquele retorno ele tem um período, né? Isso. Não é da noite para o dia que você vai ter. É o ciclo financeiro, né? Que a empresa precisa, ela necessita desse tempo para te trazer a lucratividade dela, né? Pensa que você começa lá nas compras, mas antes das compras você já investiu no capital social da empresa, você já colocou um dinheiro nela. Então você já investiu de repente às vezes uma infraestrutura, num pessoal, você comprou produtos e você vai demorar um tempo para fazer essa venda, ainda mais um tempo para receber esse valor. E é na venda que isso vai se concretizar. Então, essa variação de risco, né, de retorno, de ciclo financeiro, que a empresa naturalmente precisa ser conhecida também pelo empresário. Né? Naquele negócio que ele está entrando. É. Bacana. Bom, gente, esse foi o primeiro Networking Cast. A gente pretende fazer isso pelo menos com uma maior frequência agora durante essa crise que a gente está passando, até se prolongar e começar a trazer convidados e outras pessoas de outras áreas, cada vez mais conhecimento para vocês. São insights, dúvidas, coisas básicas, simples, mas que vocês extraem de repente um pontinho para amanhã vocês olharem e falar assim, olha, eu vou pesquisar mais sobre isso daqui, eu vou mudar isso daqui porque eu vi ali. Isso a gente quer dar uma introdução na área para vocês. Alguns temas a gente vai se aprofundar mais, a gente sempre vai fazer uma pesquisa com vocês de feedback, de perguntas, sobre aquilo que vocês querem abordar no próximo tema. Esse daqui foi o Ailton, nosso primeiro convidado, do meu tema financeiro. A gente agradece vocês terem assistido até aqui e a gente vai disponibilizar depois alguns cortes, algumas coisas, são trechos, né, dessa live, para vocês, são cápsulas para vocês poderem ver coisas mais específicas. De repente vocês têm algum assunto específico que queira enviar isso para o seu sócio, vocês querem enviar de repente para algum amigo, compartilhar alguma dica para alguém que está precisando, tá bom? Bom, é isso, muito obrigado. Ailton, últimas palavras? Agradeço aí a oportunidade também, né, da gente estar compartilhando conteúdo, é importante isso. Precisando, né, os clientes ou quem quer que veja
essa live aqui nossa, legal, pode mandar uma pergunta, de repente, pelos nossos canais, né? Com certeza. E a gente vai estar à disposição, né? Agradeço a oportunidade a todo mundo, é isso aí. Beleza. Valeu, gente.